Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. A palavra de Deus diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez nesse dia ouvirmos a Tua palavra. É mais uma oportunidade de edificação, de mudança, de transformação, de conhecimento, Pai, que muda a nossa vida nesse mundo. E nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. E agora queremos abrir nossos corações, nossos ouvidos, para receber a Tua palavra, Pai. Que ela caia em nossos corações, produzindo o fruto que o Senhor deseja na vida cotidiana de cada um. Entregamos ao Senhor esse momento e eu peço a Tua unção sobre a minha vida, para que debaixo do poder do Espírito Santo, a Tua palavra seja ministrada, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Eu oro por isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, nesse texto também a semelhança do que ouvimos hoje pela manhã, Deus está nos falando, e agora através do apóstolo Paulo, da nossa situação em Jesus Cristo, da nossa situação como crentes, convertidos, como pessoas transformadas por Deus. É um texto também em que Deus nos fala o que nós somos depois da conversão, no que nos tornamos depois de termos este encontro com Cristo. O apóstolo Paulo faz aqui algumas afirmações da verdade de Deus que são muito importantes para nós. Como eu disse, tenho repetido na igreja, o que me faz diferente por me considerar um cristão, por frequentar uma igreja, qual a razão de eu frequentá-la, qual a razão de eu estar aqui? E eu já disse várias vezes, nós não chegamos aqui para ganhar alguma coisa, mas porque Deus nos transformou, porque Deus mudou a nossa vida, e estamos aqui com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, para que nós possamos, ao sair pelo mundo, anunciarmos a transformação que foi operada em nossas vidas. Então nós precisamos quebrar essa mentalidade de que chegamos à igreja para buscar alguma coisa. O que mais tenho para buscar se tudo Deus já me deu? Se Ele já me encontrou, você foi achado pelo Senhor? O Senhor Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele me buscou, Ele me salvou, eu estava perdido, agora Ele me achou. Então eu preciso entender como eu devo agir a partir de hoje, como essa realidade precisa mudar a minha vida, os meus propósitos, na igreja, no mundo onde a gente vive. Então são conceitos de verdade importantes que nós precisamos conhecer e aplicar. O apóstolo Paulo, nesse pequeno texto que lemos, ele faz aqui várias afirmações a nosso respeito, daquilo que Jesus fez na nossa vida. Veja, algumas delas que eu vou comentar com você essa noite. No versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Primeira afirmação que Paulo faz aqui: Cristo nos conduz em triunfo. Já expliquei na igreja aqui algumas vezes que essa afirmação pode ser mal entendida em português, na tradução da nossa Bíblia, na cultura que temos hoje,
Talvez a gente não entenda o que Paulo queria dizer para o povo daquela época. E esse sentido se perde numa época diferente. Mas o princípio é o mesmo. Sempre nos conduz em triunfo. Algumas pessoas pensam que isso é um indicativo de que o cristão vai triunfar de qualquer maneira, em qualquer circunstância, em todos os momentos da sua vida. Isso não é verdade. A gente passa por problemas, a gente sofre algumas perdas também. Tudo acontece igualmente a todos, como a palavra de Deus nos diz. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que quer dizer essa afirmação? Para o contexto da época, em que os homens estavam bem familiarizados com as guerras, com o que acontecia após as guerras já existem há muito tempo, não é coisa de agora, só que as guerras no passado tinham um contexto um pouco diferente, eram mais corpo a corpo, e o resultado da guerra sempre terminava com a posse daquele que foi conquistado. O resultado da guerra era a posse dos bens, os despojos de guerra eram levados pelo vitorioso, os vencidos muitas vezes se tornavam escravos do vencedor. Assim aconteciam as guerras naquele contexto. E a figura que Paulo usa aqui é exatamente esta. Ele, ao dizer, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele está aqui simbolizando o conquistador triunfante de uma batalha vencida, de uma guerra vencida, levando em triunfo os seus cativos. Aquele que ele conquistou na batalha. Então, o símbolo que Paulo aqui está ilustrando é esse. Uma guerra foi vencida, e quando vencia a guerra, aquele que vencia a guerra levava os seus vencidos, conquistados, cativos, normalmente os levava numa jaula pública, numa jaula sobre rodas, e ali mostrando como símbolo da sua vitória aqueles que foram conquistados. E eles eram conduzidos em triunfo. Mas não triunfo dos que estavam sendo conduzidos, triunfo de quem os conduzia. Veja que muda completamente o sentido do texto. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós somos os cativos, ganhos por Jesus, e Ele nos conduz em sinal do seu triunfo. Ele venceu a batalha com Satanás por nós. Estávamos presos aos nossos pecados. Fomos por Ele resgatados e levados em triunfo, mostrando a sua vitória. Somos a evidência do triunfo de Cristo, de que o seu trabalho valeu a pena. E Paulo, em todo o tempo, se refere a isso, se considerando um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Nós não dizemos somos servos de Deus? Falei pela manhã, somos ministros. O que quer dizer isso? Servo. Servo quer dizer escravo, levados cativos, mas por um Senhor que é maravilhoso, que nos ganhou por amor, e nós somos a evidência da sua vitória. Então, graças a Deus, diz Paulo, porque Ele em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Somos conduzidos hoje por Deus para mostrar ao mundo que Jesus é vencedor. Então, os cristãos verdadeiros são a prova do triunfo de Cristo. Qual era a prova de que um general venceu a batalha? Os despojos que ele levava da guerra. Ele levava os bens e levava os habitantes como escravos. E os exibia como provas de que ele venceu a batalha. Qual é a prova de que Cristo venceu a batalha? Somos nós hoje. Nós cristãos somos a prova de que Cristo venceu a batalha contra o mal que nos mantinha aprisionados. Porque Ele nos comprou, a Bíblia diz, por um preço muito alto. Qual foi o preço? Sangue. Preço de sangue. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo número 22, a palavra de Deus diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão. O sangue de Jesus derramado em nosso favor promoveu a remissão dos nossos pecados. Mas isto teve um alto preço. Para nós foi de graça, porque a salvação é gratuita. Mas para Deus teve o preço do sangue do seu Filho, que foi derramado em nosso favor. E foi nesse momento que ele se tornou o nosso conquistador. E agora somos exibidos por ele como o triunfo da sua vitória, como a evidência da sua vitória, é o que o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo nesse texto. E esse triunfo é de Deus e não nosso. Mas pelo triunfo de Deus, ele também nos conduz para sermos, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Leia Romanos capítulo 8, versículo número 37, você conhece o texto. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo faz aqui um relatório de provas, de problemas, de lutas, e no verso 37 ele disse, mas apesar de todas essas lutas, mas apesar de tudo que passamos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque ao vencer, ele nos carrega como prova do seu triunfo, mas nos torna também mais do que simplesmente vencedores. Porque vencemos até quando passamos problemas e passamos tribulação. Veja, irmãos, como esse texto muda a nossa visão do que é ser cristão. Ser cristão não é vir a uma igreja buscando um objetivo pessoal. Não é abraçar uma crença buscando uma melhora de vida. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser perdoado dos seus pecados, comprado pelo sangue de Jesus e fazer parte agora da evidência de que o trabalho de Jesus foi bem feito. Já pensou nisso? Você, eu, somos a evidência do que o trabalho de Jesus foi bem feito. E aí a responsabilidade é essa, não é, queridos? Alguém olha para nós, e será que quem olha para nós tem a certeza de que o trabalho de Jesus foi bem feito? Ou olha assim e diz, acho que Jesus não trabalhou bem nesse aí não. Eu acho que nesse aí o Senhor não trabalhou direito. Não pode ser assim. Nós somos a evidência do triunfo de Jesus, é o que está nos dizendo o apóstolo Paulo. E ele diz nesse versículo, voltando lá ao texto em 2 aos Coríntios, no capítulo 2 que nós estávamos lendo, do versículo 14 em diante, ainda no verso 14, ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e agora olha o detalhe, e por meio de nós, olha só a evidência, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, fragrância, cheiro, não é? Por meio de nós, quem somos nós aqui? Nós somos nós, fácil de entender? Nós somos nós, os cristãos. Deus, por meio de nós, manifesta aonde? Em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Veja, você é a evidência, Jesus venceu. Você é a prova, ele conquistou. Está aí. E agora, onde você vai, você manifesta o conhecimento de Deus pelo teu cheiro. Você tem cheiro de ovelha? Eu nunca senti o cheiro de uma ovelha. Você já sentiu o cheiro de ovelha? Não sei se fede, não sei se é ruim. Fede? Fede. Mas o teu cheiro é bom, porque você é ovelha de Jesus. Amém? Você é ovelha de Jesus. Mas aonde você vai, você deixa o cheirinho de Jesus. Está entendendo isso? Aonde você vai, porque por meio de nós, veja, Jesus se faz conhecido pela sua igreja. Jesus não tem propaganda de si mesmo. Ele não bota outdoor de si mesmo. Ele não paga espaço na televisão para fazer propaganda de si mesmo. Quem faz a propaganda de Jesus é a igreja, os crentes. Através do seu comportamento. Não é através dos seus templos, das suas riquezas, não é através dos seus bens. Nós manifestamos o cheiro de Cristo pelo nosso comportamento. Para que as pessoas olhem para nós e digam, Jesus é cheiroso. Ou vendo essa pessoa, eu percebo que há um cheiro bom em Jesus. Porque houve uma mudança na vida dessa pessoa. Então, manifestar a fragrância de Cristo
é a nossa responsabilidade. Veja, irmãos, que responsabilidade Deus nos deu, né? Talvez você pensasse que era só vir à igreja, que era só buscar uma bênção. Não, você foi salvo para muito mais do que isso. Você foi salvo para manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus, para espalhar esse cheiro aonde você chegar. Para onde você chegar, o cheiro aparecer. Isso tem um sentido duplo, né, irmãos? Se você não toma banho, olha o problema. Se você não bota desodorante, aonde você vai, o cheiro te segue. Mas o perfume de Cristo é manifestado através de nós. É por nós que essa fragrância vai chegar ao mundo. É por nós que o mundo sentirá esse perfume. E Paulo completa esse raciocínio no versículo 15, dizendo: porque nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O bom perfume de Cristo, esta fragrância, é exalada por nós. Ninguém vai sentir o cheiro de Jesus, porque Ele não está mais entre nós. Mas nós levamos este cheiro, nós levamos este perfume. Quando alguém quiser olhar para Jesus, olhará para nós. Nós somos hoje a aparência de Jesus nesse mundo. Essa é a responsabilidade dada por Deus à igreja. E ele diz, nós somos esse bom perfume de Cristo. E aí ele faz uma observação, tanto naquele que é salvo, quanto para aquele que se perde. O cheiro atinge a todos. O cheiro é um símbolo falado aqui pelo apóstolo Paulo. Aquilo que nós exalamos, essa fragrância que exalamos, é um símbolo do nosso testemunho de vida. O nosso testemunho cristão, irmãos. É esse o símbolo aqui retratado. Nós somos o bom perfume de Cristo, quando exalamos Cristo, quando testemunhamos Cristo, quando alguém olha para nós e vê a imagem de Cristo, pelo comportamento, pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela honestidade, não é? Pela sinceridade. Isso é o que nós exalamos com o nosso comportamento. Então, o sucesso da obra de Deus, ele é exibido em nós. Nós somos a evidência, como eu disse no início, do triunfo de Jesus. Ele triunfou. E veja, valeu a pena o seu trabalho, porque transformou a mim e a você numa pessoa deplorável para uma pessoa que agora vale a pena a gente olhar e a gente imitar. Essa é a tônica aqui. O mundo precisa ver em nós um comportamento que vale a pena ser seguido, vale a pena ser imitado. E esse é o bom perfume de Cristo citado aqui na Bíblia Sagrada. O fruto do Espírito Santo. Você já leu isso em Gálatas? Leia comigo lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque há um fruto, veja só, Gálatas 5, 22 a 24 diz, mas o fruto do Espírito, em letra maiúscula, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. O fruto do Espírito, pensa em fruto, é algo que é gerado. Fruto é gerado, não é? Ele é formado e gerado. Ao ser o fruto gerado, ele é visto. Quando uma árvore está frondosa, cheia de frutos, logo se observam os seus frutos. Os frutos são notáveis. E o fruto do Espírito é produzido em nós porque um crente verdadeiro tem o Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então esses frutos precisam ser notados na nossa vida. Eles são a fragrância de Cristo. Ou seja, alguém precisa olhar para mim e ver amor, ver alegria, ver paz, ver paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dá para entender isso, irmãos? Isso é evidência.
Isso é algo visível e notório. É o perfume que exala. A sua vida foi transformada. O seu comportamento agora é outro. Você está produzindo o fruto do Espírito. E veja, o fruto no singular, mostrando aqui um monte de coisa. Porque não é para ter uma dessas coisas. Não é para a gente se conformar dizendo assim, o fruto do Espírito é amor. Eu sou uma pessoa amorosa, mas eu não tenho domínio próprio nenhum. Eu sou uma pessoa amorosa, mas não tenho paciência nenhuma. Não é para dar um ou outro. Não diz os frutos do Espírito, diz o fruto. Então isso deve ser encontrado em nossa vida, porque é isso que será evidenciado aos outros, como evidência do triunfo de Cristo. Eu antes não tinha domínio nenhum, não tinha amor, não tinha paciência, não tinha bondade, não tinha benignidade, não tinha nada. Mas agora Cristo me transformou. E a minha vida tem exalado essas coisas, porque isso é um fruto do Espírito Santo em mim. Do Espírito Santo que Deus colocou em mim, agora esse fruto tem sido produzido. E como ele diz aqui, os que são de Cristo Jesus, o que fazem eles? Crucificam o quê? A carne, com as suas paixões e desejos. Veja, então, a evidência é que a carne vai sendo crucificada, para que o fruto possa ser exibido. Não dá para ser carnal e espiritual ao mesmo tempo, porque uma coisa anula a outra. Se você andar no Espírito, jamais satisfará as concupiscências da carne, diz a Bíblia. Então é uma coisa ou é outra. A balança ou está pendendo para um lado ou pendendo para o outro. Mas tudo isso com a função de exalar Cristo. E isso, queridos, é a nossa vitória. Veja o que diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Lá no final da sua Bíblia, Apocalipse 12, verso 11 diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vitória do cristão está muito mais relacionada ao testemunho que ele dá do que às coisas que ele ganha, conquista e tem. Hoje nós achamos que a pessoa vitoriosa é aquela que tem muito dinheiro, é aquela que está com boi na sombra, né, que está tudo bem para ela, tal. O padrão de Deus não é esse. O vitorioso para Deus é aquele que mantém o seu testemunho, porque é evidência de que o fruto do Espírito está sendo produzido e as pessoas estão exalando esse fruto e estão chegando a todos os lugares com esse cheiro de Cristo, não é? Então, quando nós exalamos esse bom perfume de Cristo, dito pela Bíblia, nós estamos, na verdade, compartilhando o Evangelho. É aquela pregação sem palavra. Já viu a pregação sem palavra? Você não precisa dizer muito, basta mostrar a vida, né? Você não precisa de muitos discursos, basta mostrar o comportamento. Então, essa é uma maneira de evangelizar também. Essa é uma maneira de compartilhar também. Exalar o bom perfume de Cristo, como Paulo diz, nós o somos. E a partir disso estamos levando o Evangelho, levando a bandeira de Cristo. Somos a bandeira da vitória de Cristo. Somos essa bandeira, como diz a Bíblia. Ele nos conduz em triunfo, como se ele estivesse aqui segurando a bandeira, mostrando todos nós como evidência do seu triunfo. E então somos parte dessa história. E exalamos esse perfume aonde a gente vai. Mas no versículo 15, ele no final diz assim: tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume para os salvos e para os perdidos. E ele explica no versículo 16: para com estes, que estes? Os últimos ditos, que são os perdidos. Para com os perdidos, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles mencionados anteriormente, ou seja, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele pergunta. Veja, nós somos cheiro de vida para quem tem vida e cheiro de morte para quem já está morto.
morto nos seus delitos e pecados. Como diz a palavra de Deus, nós somos o cheiro de Cristo, tanto para os que são salvos, quanto para os que se perdem. Para os salvos, cheiro de vida. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Por que Paulo fala dessa maneira? Como nós podemos ser cheiro de morte para uns e aroma de vida para outros? Aonde está essa diferença? Veja, queridos, a gente precisa entender isso. O perfume que é exalado, ele é sempre o mesmo. É o perfume de Cristo, como diz a Bíblia. Mas assim como a comparação com os perfumes da nossa realidade física aqui, existem perfumes que fazem bem a algumas pessoas e fazem mal a outras. Tem alguns assim? Tem gente que bota um perfume, você diz, que delícia. Tem outro que bota, você quer morrer, né? Você quer sair de perto dela, né? Que te dá ânsia de vômito. Tem isso? E já o outro gosta daquele perfume. Acha maravilhoso, acha lindo, né? Então, veja, a fragrância também tem essas características. Ela pode fazer bem para umas pessoas, pode ser cheirosa para umas pessoas e pode ser fedorenta para outras. É exatamente esse exemplo que Paulo está nos dando aqui. O Evangelho de Cristo é o perfume. Você entendeu isso no que eu disse? O Evangelho que nós exalamos, esse é o perfume. Mas o Evangelho produz vida ou morte, bênção ou maldição. O Evangelho tem esse poder. Por quê? Porque é um momento de decisão. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu sigo esse exemplo e vou atrás desse aroma, ou esse aroma me enjoa e eu fujo dele. Assim acontece com a pregação do Evangelho. Veja o que Deus diz num dos textos mais conhecidos em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece esse texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez isso, deu. E deu por amor, para que qualquer um que sentir esse cheiro, esse perfume, possa escolher dar a Ele a sua vida, render-se a Ele, confessá-lo como Senhor e Salvador, e então não perecer, mas ao contrário, ter a vida eterna. Para quem crê, há a vida eterna. Para quem recebe aquele aroma e gosta dele e se rende a ele, a vida eterna. Para os que são salvos, um cheiro de vida. Mas há, queridos, no verso 18, uma observação. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê, já está julgado. Não gostou do perfume, não tem outro perfume, não tem outro aroma. Então não creu, não quis, já está julgado. E qual é o julgamento? Morte, cheiro de morte para a morte. Veja o bom perfume de Cristo, que é o nosso testemunho, a nossa pregação do Evangelho. Ele pode ser para os salvos um perfume ainda mais saboroso, ainda mais envolvente. Mas para os que se perdem, ele se torna um cheiro de morte. Porque a evidência de que a pessoa preferiu outra vida ao invés de render a sua vida a Jesus Cristo. Então, para ela, esse mesmo perfume que é tão bom para outros, para ela se torna um cheiro de morte, um cheiro de podridão, é o que está nos dizendo o texto. E quem crê no Evangelho, irmãos, não é chamado apenas a crer. Muitas vezes nós confundimos esses conceitos, já que a Bíblia diz que o homem é salvo pela sua fé. Concorda com isso? Não é por obras para que ninguém se glorie, está lá em Efésios capítulo 2, é por aquilo que eu creio. Isso já é um divisor de águas. Não é fazendo boas obras que alguém ganhará o favor de Deus, mas é por crer nele, por entender o plano dele e por se render a esse plano. Então, isso é uma verdade, mas essa verdade pode ser também confundida ou deturpada por alguns que imaginam que eu creio, então eu estou salvo. Quem crê, a Bíblia diz, obedece. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, é o que enfatiza Jesus.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem crê, obedece. Então não é só dizer eu creio. O bom perfume de Cristo, o evangelho que pregamos, o testemunho que damos, ele precisa ser crido pelas pessoas, precisa ser aceito, recebido pelas pessoas, mas precisa gerar nelas obediência. Veja comigo evidência disso. Romanos capítulo 10, versículo 16. Está escrito: mas nem todos, o quê? Obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos obedeceram. Veja, ele não diz nem todos creram no evangelho. Porque crer, eu posso acreditar em um monte de coisa. Eu posso acreditar em um monte de coisa e isso não mudar nada da minha vida. Então eu não preciso crer somente em Jesus. Eu preciso crer e viver Jesus. Eu preciso crer e obedecer ao evangelho. E Isaías questiona: quem creu na nossa pregação? Quem creu foi aquele que realmente obedeceu. Mas Deus está dizendo através de Paulo que nem todos obedeceram ao evangelho. Nem todos sentiram essa fragrância, se renderam e se tornaram parte dos despojos de Cristo, da evidência do seu triunfo, e passaram também a distribuir esse perfume por aí. Por quê? Porque não obedeceram. E segundo aos Tessalonicenses, veja comigo, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir da segunda parte do versículo 7 até o 8, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De quem Deus tomará vingança? Daqueles que não conhecem a Deus e, portanto, não obedecem ao evangelho. Mostrando que o evangelho não precisa ser só crido, mas precisa ser obedecido. Há muita gente que diz que crê em Deus e pratica as piores coisas do mundo. Diz que acredita em Deus, mas vive numa prática completamente dissoante. Não exalam esse perfume. Não exalam um bom perfume de Cristo. Muitas vezes exalam um cheiro de enxofre, né, irmãos? E apesar de dizerem que são cristãos, são isso, são aquilo, são diáconos, pastores, presbíteros, são tudo, mas não exalam o perfume de Cristo. Então o evangelho não é só para ser crido, ele é para ser obedecido, é o que nos diz a Bíblia Sagrada. Então a palavra de Deus, ela obedece esse mesmo critério do perfume que nós falamos aqui. Pode agradar a uns, mas pode desagradar tremendamente a outros. A Bíblia diz que a palavra de Deus é doce como mel. Já viu isso? Já leu isso na Bíblia? Que as palavras, a lei do Senhor, ela é doce como o mel, mas para alguns ela é amarga demais. Por quê? Porque alguns não suportam ouvir a palavra de Deus, porque ela os acusa, porque ela os coloca contra a parede, porque desnuda o seu comportamento, a sua atitude. Então a mesma palavra pode ser deliciosa para uns e pode ser amarga demais para outros. Voltando ao texto, em 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo ainda nos diz no verso 17: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso Paulo traz um resumo para nós agora como cristãos, mostrando que esse perfume que exalamos, que já vimos, é o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, nosso testemunho, nossa pregação do Evangelho, ela deve ser feita de uma maneira coerente. Quando Paulo diz essas palavras do verso 17, ele está se referindo a ele, aos apóstolos, mas isso pode ser estendido a todo cristão que se tornou, a partir do que ele disse nos próprios versículos, uma carta viva de Cristo. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, você já ouviu isso? Então nós também levamos essa palavra,
seja com a boca, seja com a vida, seja com testemunho. E esse princípio do verso 17 tem que se aplicar a todos nós. O que ele diz aqui? Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que Paulo está fazendo aqui, ele está autenticando a sua palavra. Ele está dizendo, eu não falo como tantos outros que mercadejam, que fazem negócio com a palavra. O que eu falo está aqui na presença de Deus, na sinceridade. Então ele está autenticando. Pensa comigo, ele está falando de perfume, não é? O perfume, irmão, para valer alguma coisa tem que ser autêntico. Tem ou não tem? Você já comprou um perfume francês legítimo? É cheiroso, mas é caro. É caro? É caro. Ah, mas tem um aqui, Inodê. É Inodê que fala? Tem um aqui, Romanel. Não, Romanel vende perfume. Tem uns outros aí, não tem uns? Não, mas é igualzinho. Aí ele fala assim, olha, é feito com a mesma essência, é feito com isso, com aquilo outro. Pode comprar que é igualzinho. O francês custa R$500, esse aqui custa 100. Só bobo cai nessa, né, irmão? Só bobo cai nessa. Você pode até comprar, que é R$100, é parecido, é legal e tal, mas não é a mesma coisa. Não me diga que é a mesma coisa, porque não tem como ser. Pode ser muito parecido, mas a duração não é a mesma. A fragrância mistura com a pele, não é a mesma coisa. Então, o que Paulo está dizendo é que o perfume tem que ser autêntico, tem que ser autenticado, tem que ser assim, não misturado, não mercadejante, não corrompido, tem que ser na sinceridade, na presença de Deus. Assim nós temos que ser crentes autênticos. Dá para entender isso? Você tem que ser francês legítimo, tá bom? Você, perfume de Cristo, tem que ser de Cristo legítimo, com a assinatura de Jesus Cristo, amém? Legítimo, não pode ser de outra marca, não pode ser parecido, não pode ser semelhante. Veja, Paulo diz, tantos outros, nós não mercadejamos a palavra de Deus como tantos outros. Quando é que Paulo escreveu isso, irmãos? 2000 anos atrás. E já tinha tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Veja, não é novidade de agora dessas igrejas doidas, não, irmãos. Já existe igreja doida desde 2000 anos atrás. Tantos outros, não era um ou outro, não, era tantos. Ele diz, nós não, nós somos autênticos. Nós não misturamos as coisas, não tem água nesse perfume. Esse perfume não é batizado, entendeu? Ele é autêntico. Ele não foi aumentado, ele não foi adulterado, ele é autêntico e assim tem que ser. Resumindo, o que eu pregar, eu tenho que viver. Você é o bom perfume de Cristo. O que você exalar para os outros, tem que exalar para você também. O que você falar para os outros, você tem que primeiro se esmerar em cumprir na sua vida, para que você seja autêntico e não seja como tantos outros. Qual o problema da igreja hoje? São os autênticos? Não. O problema da igreja hoje são os tantos outros. Tem tantos outros fazendo tantos absurdos por aí, que quando você diz para alguém que você é crente, alguém já te olha atravessado. Alguém já acha que você é aproveitador, que você é safado, que você gosta de levar vantagem. Alguém já imagina alguma coisa, porque tem tantos outros, e nós não podemos ser como tantos outros. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus para torná-la aceitável. Nós não podemos maquiar a palavra de Deus para que ela não diga o que ela tem que dizer, para que ela não fira um ou outro. A palavra é a palavra. E nós somos o testemunho da palavra. O bom perfume de Cristo. Amém? Vamos exalar isso? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Quero subir
ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Tua grandeza, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Senhor, nós queremos ser assim, Pai. Um cheiro suave, um cheiro de Cristo, uma fragrância do teu bom perfume, espalhado por onde quer que passarmos. E onde quer que nós formos, o lugar que nós frequentarmos, fique o cheiro de Cristo, fique a tua fragrância. Porque passamos ali, porque deixamos algo bom do Senhor ali, um cheiro atraente, um cheiro que atrai as pessoas, leva-as à salvação, ao conhecimento da verdade. Meu Deus, eu te peço, abençoa a igreja nesse lugar, cada um de nós, meu Deus, como cristãos, para que toda sujeira seja tirada, para que toda impureza seja tirada, para que fique apenas o bom perfume, para que nós possamos exalar esse perfume, levando ao mundo o testemunho de vida para os que são salvos e de morte para os que se perdem. Que assim nós possamos ser a igreja do Senhor nesse lugar. Abençoa meus irmãos, abençoa cada um de nós, meu Deus, nos capacitando a ser esse instrumento do Senhor, a ser a evidência do teu triunfo, da tua vitória, aonde quer que nós formos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a igreja. Amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e
santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois vivo é. Eu te louvo, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor. Glória a Deus.